Alguma vez você já se sentiu no meio de uma batalha que não pode ver, mas que impacta todas as áreas da sua vida? Às vezes, os desafios que enfrentamos vão além do físico e do emocional. Existem forças espirituais em ação que tentam abalar a nossa fé e o nosso propósito, mas não estamos indefesos diante dessas situações. Deus nos oferece a sua armadura espiritual para nos proteger e fortalecer a cada passo que damos. Antes de começarmos, quero te convidar a dar um passo de fé. Escreva nos comentários: Senhor, veste-me com a tua armadura e fortalece a minha fé. Ao declarar essas palavras, você não está apenas tomando uma atitude ativa, mas também está abrindo o seu coração para a proteção e a força que Deus deseja derramar sobre você. Essa simples declaração é o primeiro passo para permitir que Deus te equipe e te guie em cada batalha que você enfrentar. Tire um momento agora para escrever essa frase e prepare-se para descobrir como, por meio da sua palavra e do seu espírito, Deus vai te capacitar a viver em vitória todos os dias. Vamos começar essa jornada juntos. Número 1, Efésios 6, versículos 10 ao 11. Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Fortalecer-se no Senhor é essencial para cada crente. Não fomos chamados para lutar com as nossas próprias forças, porque, sinceramente, essas forças humanas se desgastam, se esgotam. Há dias em que sentimos que não conseguimos mais continuar, e é justamente aí que a Bíblia nos lembra. Fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Não se trata apenas de receber força de Deus. Trata-se de depender completamente dele, de mergulhar no seu poder ilimitado. Esse poder não se esgota, não desaparece. Deus nos convida a um relacionamento mais profundo com ele, onde encontramos a força que não apenas sustenta, mas transforma. Quando falamos sobre o poder de Deus, não estamos nos referindo a uma ajuda ocasional ou a um empurrãozinho quando estamos fracos. É um poder que está constantemente disponível. Poder que nos capacita a enfrentar situações que por nós mesmos seriam impossíveis. Esse poder está aí, pronto para ser acessado em cada desafio, em cada provação. Frequentemente esquecemos o quão vasto e ilimitado é o poder de Deus e tentamos lutar nossas batalhas sozinhos. Mas o convite é claro: busque a força dele, confie nela, mergulhe nela. Depois, nos é dito que devemos nos revestir com a armadura de Deus. Não apenas uma parte, mas toda a armadura. Cada peça é essencial. Nenhuma pode ser deixada de lado. A armadura simboliza uma preparação integral, ou seja, Deus nos equipa completamente. Ele nos dá tudo o que precisamos para enfrentar os desafios espirituais. Não podemos escolher quais peças usar. Não podemos pensar que uma parte já nos cobre o suficiente. Toda a armadura é necessária, porque cada aspecto da nossa vida espiritual está em jogo. Por que é tão importante estarmos completamente armados? Porque as ciladas do inimigo nem sempre são óbvias. Na maioria das vezes, não são ataques diretos, mas tentações disfarçadas, enganos que vão nos desviando aos poucos. O inimigo é astuto, e se não estivermos preparados, se não estivermos atentos, ele pode nos surpreender. Por isso, Deus nos chama a estar firmes, a não sermos movidos pelas circunstâncias, a proteger nossas áreas vulneráveis. Vestir essa armadura não é um ato único, é algo diário, um ato consciente de preparação contínua. A vida cristã não é fácil, é uma batalha constante, e não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. A cada dia surgem novos desafios, novas tentações. Precisamos estar sempre preparados. A armadura nos capacita não apenas para resistir, mas também para avançar, para crescer na fé,
para enfrentar o que vier com a confiança de que estamos cobertos pelo próprio Deus. Algo lindo nesse chamado é que não estamos sozinhos. Embora o versículo fale em termos individuais, há poder na comunidade, na igreja, no apoio mútuo. Compartilhar nossas lutas, orar uns pelos outros e testemunhar como Deus tem agido em nossas vidas fortalece a fé coletiva. É como se, ao unirmos nossas forças em Deus, a armadura se tornasse ainda mais forte, mais resistente. Ao final do dia, esse chamado é claro, não é uma sugestão. Deus nos chama a agir, a sermos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Não se trata apenas de defesa, mas de avanço, de estar firmes em nossas convicções e de confiar plenamente que, com Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Número 2, Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa batalha não é contra carne e sangue. Isso significa que as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que nos ferem ou nos frustram, não são os nossos verdadeiros inimigos. É fácil direcionar nossa raiva ou frustração para os outros quando algo dá errado, mas a palavra nos chama a enxergar além do visível, a reconhecer que existem forças espirituais operando por trás dessas situações. Não estamos lutando contra outras pessoas. Estamos em uma guerra espiritual muito mais profunda, contra forças que nem sempre podemos ver, mas que estão por trás de ações negativas, de influências destrutivas. Existem principados e potestades, hierarquias de seres malignos que, embora invisíveis, têm um impacto real no mundo. Os dominadores das trevas, por exemplo, são forças que operam em níveis sistêmicos, em culturas inteiras. Às vezes nos vemos em situações onde parece que tudo está contra nós, e pode ser difícil entender o motivo. Mas a Bíblia nos lembra que essas forças espirituais, essas hostes da maldade, estão atuando nas regiões celestiais e influenciam o que vemos aqui na Terra. É crucial que aceitemos a realidade desse mundo espiritual, mesmo que não o vejamos com os nossos olhos físicos. O mundo invisível afeta profundamente o visível. As decisões que tomamos, os pensamentos que temos, até mesmo as tentações que enfrentamos, são influenciadas por esse plano espiritual. Não podemos subestimar o poder dessas forças em nossa vida diária. Por isso, precisamos de discernimento, uma visão clara que nos permita ver além do óbvio. Às vezes, o que parece ser apenas uma briga ou um conflito, na verdade, é uma manifestação dessa batalha espiritual. O inimigo, Satanás, é astuto. Nem sempre se apresenta como algo sombrio ou assustador. Muitas vezes, ele se disfarça de luz, tentando nos confundir, fazendo-nos acreditar que o errado é certo. Por isso, é vital estarmos alertas, não baixar a guarda. É fácil cair nas armadilhas dele se não estivermos atentos, se não cultivarmos uma relação íntima com Deus que nos permita discernir o verdadeiro do falso. O discernimento espiritual é algo que devemos pedir a Deus todos os dias. Nem sempre é fácil perceber o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Precisamos de sabedoria para compreender o que não é evidente, para perceber essas influências espirituais que podem estar afetando nossas decisões ou nossa perspectiva. E isso só se conquista por meio de uma conexão profunda com o Espírito Santo, que nos guia, nos protege e nos revela a verdade. Agora, não devemos ter medo. Embora essas forças malignas sejam reais, sabemos que Deus é infinitamente mais poderoso. Em Cristo, temos autoridade sobre elas. Não se trata de enfrentarmos esses inimigos com medo, mas com confiança, sabendo que é Deus quem luta as nossas batalhas. A confiança em Deus elimina o temor. Nos dá a segurança de que, mesmo que o inimigo tente nos desviar,
Estamos protegidos e fortalecidos pelo poder de Cristo. Não podemos lutar essa batalha com ferramentas humanas. Precisamos das armas que Deus nos dá. A oração, por exemplo, é uma das armas mais poderosas que temos. Ela nos conecta com Deus, nos fortalece, nos protege. A palavra de Deus é outra arma indispensável. Ela nos guia, nos ilumina e nos dá a sabedoria necessária para resistir ao inimigo. Por fim, não esqueçamos que não estamos sozinhos nessa luta. Como corpo de Cristo, somos chamados a apoiar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a nos encorajar mutuamente, a compartilhar nossas lutas e nossas vitórias. Tudo isso fortalece nossa fé coletiva. Viver com uma mentalidade espiritual nos permite focar não apenas no material, no visível, mas no eterno. Nos ajuda a priorizar as coisas do espírito sobre as da carne e a viver de uma forma que honra a Deus em todo momento. Número 3, 1 de Pedro 5, versículos 8 ao 9. Sede sóbrios vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Ser sóbrio e vigiar é algo que muitas vezes deixamos de lado na nossa vida diária. A palavra sóbrio não se refere apenas a evitar excessos com álcool ou substâncias, mas também a manter uma mente clara, equilibrada, livre das distrações que obscurecem o nosso discernimento. Hoje em dia, é fácil cair em distrações, não é? O celular, as redes sociais, as preocupações do dia a dia. Mas o chamado é para estarmos atentos, para não permitir que nada nos desconecte do espiritual. Precisamos estar vigilantes, porque o inimigo não descansa. Há sinais, advertências espirituais que Deus nos dá para nos proteger. Mas se estivermos distraídos, podemos não percebê-los a tempo. O nosso adversário é real. Às vezes, esquecemos disso. Pensamos que os ataques são apenas coisas da vida, mas a Bíblia deixa isso bem claro. Satanás está procurando nos ferir. Sua natureza é enganosa, destrutiva, e sua maior tática é nos fazer acreditar que ele não tem poder ou que nem está presente. Mas devemos estar alertas, não podemos subestimá-lo. Ele pode influenciar nossa vida de formas sutis, enchendo nossa mente de dúvidas, tentações, ou até nos fazendo pensar que conseguimos enfrentá-lo sozinhos. A imagem que Pedro nos dá é poderosa. Satanás é como um leão que ruge. E se você já ouviu um leão rugir, sabe o quanto isso pode ser assustador. Essa imagem representa o perigo constante e a agressividade do inimigo. Ele não está dormindo, ele não espera passivamente. Está ativo, sempre buscando uma oportunidade para atacar, para devorar aqueles que estão vulneráveis, aqueles que deixaram áreas da sua vida sem proteção espiritual. E como ele ataca? Buscando fraquezas, talvez em uma área onde baixamos a guarda, talvez em um relacionamento que não temos cuidado espiritualmente, ou em um hábito que achamos inofensivo. Satanás é especialista em encontrar esses pontos fracos e aproveitá-los. Por isso, é necessário fortalecer todas as áreas da nossa vida, não deixar nenhuma parte sem ser coberta, com oração, com fé, com a palavra de Deus. Mas nem tudo é advertência. Também há esperança. A Bíblia nos diz que podemos resistir, e fazemos isso por meio da fé. Nossa fé é a nossa defesa mais forte. Resistir não é uma postura passiva, é ação, é determinação, é dizer não quando vêm as tentações, quando a pressão é intensa. Resistir é manter-se firme na confiança de que Deus nos sustenta, mesmo quando tudo parece difícil. A fé não é algo estático, não basta apenas ter fé, é preciso exercê-la. Cada desafio, cada prova é uma oportunidade para fazer a fé crescer. E quanto mais exercitamos nossa fé, mais forte ela se torna. Ela nos dá a capacidade de confiar plenamente nas promessas de Deus.
de saber que, mesmo que o inimigo tente nos derrubar, ele não conseguirá. Porque nossa confiança não está nas nossas próprias forças, mas na força de Deus. E algo que não devemos esquecer, não estamos sozinhos nessa luta. Às vezes nos sentimos isolados, achamos que somos os únicos enfrentando esses desafios. Mas há milhões de crentes ao redor do mundo passando pelas mesmas provações, pelas mesmas lutas. Isso deve nos dar consolo e força, porque fazemos parte de uma comunidade. Ao compartilhar nossas experiências, ao orarmos uns pelos outros, fortalecemos a nossa fé e ajudamos outros a permanecer firmes. Parte dessa vigilância inclui estratégias concretas, estabelecer hábitos de oração, ler a Bíblia, cercar-se de pessoas que nos edificam espiritualmente. Também significa evitar situações que nos colocam em risco desnecessariamente. Aqueles ambientes ou hábitos que sabemos que podem enfraquecer a nossa fé. E o melhor de tudo isso é que a promessa de vitória já está assegurada. Deus nos promete que depois de resistirmos, seremos fortalecidos. Ele nos sustenta na luta, e a nossa fidelidade, nossa constância serão recompensadas. Número 4. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é o primeiro passo para viver uma vida de vitória espiritual. Às vezes, a palavra submissão pode soar um pouco forte, como se estivéssemos perdendo algo. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Sujeitar-se a Deus significa render-se completamente à sua autoridade, à sua vontade, confiando que os caminhos dele são muito melhores do que os nossos. É reconhecer que não conseguimos sozinhos, que precisamos da sua direção, da sua sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Essa rendição não é um ato de fraqueza. É um ato de total confiança no Deus que tudo sabe, que deseja o melhor para nós. E é justamente essa submissão, essa entrega a Deus, que nos capacita a resistir ao inimigo. Não podemos resistir de forma eficaz se não tivermos antes submetido nossa vida a Deus. A submissão é o que nos alinha ao seu poder, à sua autoridade. E quando estamos alinhados com Ele, podemos então enfrentar o inimigo, não com nossas próprias forças, mas com a autoridade que vem de Deus. Isso é essencial. Resistimos com o poder de Deus, não com o nosso. Resistir ao diabo é uma ação ativa. Não é simplesmente ficar parado esperando que as coisas melhorem. Resistência exige oposição firme. Utilizamos as ferramentas espirituais que Deus nos deu. A oração, a palavra, o poder do Espírito Santo. Quando o inimigo vier com tentações, com enganos, não devemos ceder. A resistência firme, baseada na nossa submissão a Deus, faz com que ele fuja de nós. Essa é a promessa. Ele não pode resistir ao poder de Deus em nossas vidas. E essa verdade nos dá confiança, saber que o inimigo não tem a última palavra. Essa relação entre obediência e poder espiritual é fundamental. Nossa obediência a Deus desbloqueia o poder dele em nossa vida. Cada ato de desobediência, por outro lado, abre uma brecha que o inimigo pode usar. Se vivermos em santidade, se buscarmos andar de acordo com os princípios de Deus, nossas defesas espirituais se tornam mais fortes. Mas precisamos ser honestos conosco mesmos e examinar nossas vidas para identificar aquelas áreas que ainda não submetemos a Deus. Talvez seja o orgulho, talvez seja o ressentimento que carregamos no coração. Pode ser um hábito que sabemos que não agrada a Deus. A confissão e o arrependimento são necessários para fechar essas brechas. A submissão a Deus nos fortalece. Ela nos enche do Espírito Santo, e com isso vem a paz, a clareza mental, uma sensibilidade maior à direção de Deus. Quando vivemos submetidos à sua vontade, nos tornamos mais receptivos ao que Ele deseja fazer em nós e através de nós.
E essa submissão não apenas nos fortalece individualmente, como também nos ajuda a resistir em comunidade. Não fomos chamados para lutar sozinhos. Juntos, como corpo de Cristo, podemos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, compartilhar nossas vitórias e desafios. Essa unidade fortalece nossa resistência coletiva. Torna mais difícil para o inimigo nos atacar. Viver em submissão e resistência não é algo que fazemos uma única vez, é uma prática diária. A cada dia, decidimos nos submeter a Deus e resistir ao inimigo. E quando vivemos dessa forma, vivemos em vitória contínua. Essa é a vida que Deus deseja para nós. Uma vida de vitória, uma vida que reflete um relacionamento maduro com Ele. Sujeitar-se e resistir são as chaves para caminhar no poder de Deus e desfrutar da paz e da força que só Ele pode dar. Número 5. Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. É necessário tomar toda a armadura de Deus. Não basta usar algumas peças e deixar outras de lado, porque cada parte dessa armadura tem uma função específica e essencial. Às vezes, pensamos que estamos suficientemente equipados, que um pouco de oração aqui e ali é o bastante. Mas, se deixamos uma peça de fora, ficamos expostos a ataques justamente nas nossas áreas vulneráveis. Cada parte da armadura, desde o cinto da verdade até a espada do Espírito, é vital para a nossa proteção espiritual. Não podemos omitir nenhuma, e essa armadura não foi feita para os dias fáceis. Ela foi projetada para o dia mau, aquele dia em que tudo parece desmoronar, quando as provações se intensificam, quando o inimigo parece atacar de todos os lados. É nesses momentos que a preparação prévia se torna essencial. Não podemos esperar até o último minuto para vestir a armadura. A preparação começa muito antes da batalha aparecer. Não sabemos quando esse dia chegará, mas sabemos que precisamos estar prontos. Resistir em meio à adversidade não é algo passivo. A resistência implica estar firmes, mesmo quando os ventos da provação sopram com força. A armadura de Deus não apenas nos protege, ela nos permite avançar, enfrentar os obstáculos com coragem. É uma resistência ativa que nos dá a capacidade de suportar os ataques sem sermos derrotados. Cada vez que resistimos, nossa fé se fortalece. Demonstramos que com Deus ao nosso lado, podemos vencer. Depois da batalha, o objetivo não é apenas sobreviver, mas permanecer firmes, de pé, fortes e estáveis, prontos para o que vier. As batalhas que enfrentamos não são em vão. Elas nos preparam para o futuro, nos fortalecem para novas provas e nos capacitam a ser apoio para outros que também estão lutando. Deus não nos equipa apenas para nós mesmos, mas para que sejamos bênção na vida de outros. É importante lembrar que essa armadura não é de fabricação humana. Não se trata das nossas habilidades ou forças, mas da proteção divina que Deus nos fornece. É o seu poder e a sua autoridade que nos cobrem. É a sua presença constante que nos dá a segurança de que não estamos sozinhos. Ao nos revestirmos com essa armadura, estamos nos vestindo da força, da sabedoria e da verdade de Deus. Vestir a armadura de Deus não é algo automático. Requer intenção, requer ação diária. Envolve oração, estudo bíblico e obediência à palavra de Deus. Não podemos esperar ter sucesso na batalha espiritual se não estivermos dispostos a nos comprometer com essas disciplinas. A armadura de Deus é uma disciplina espiritual que nos prepara para o que vier. Cada peça da armadura tem um propósito claro. O cinto da verdade nos mantém firmes. A couraça da justiça protege o nosso coração. As sandálias do Evangelho nos dão firmeza para caminhar em paz.
O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo, o capacete da salvação protege a nossa mente e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva. Cada uma dessas peças foi projetada para proteger e equipar áreas específicas da nossa vida. A realidade é que, como crentes, estamos em uma batalha espiritual constante. Não podemos ignorar isso. Fingir que ela não existe não nos isenta de seus efeitos. Melhor é estarmos preparados. Melhor é estarmos equipados. Porque os ataques virão. E mesmo que não possamos evitar as batalhas, podemos ter a certeza de que com Deus a vitória é certa. Nossa responsabilidade é permanecermos fiéis, permanecermos equipados, tomarmos a armadura de Deus e usá-la em todo o tempo. E essa vitória não é só para nós. Cada vez que resistimos, cada vez que vencemos, estamos glorificando a Deus, demonstrando o seu poder em nossas vidas. Nossa fé se fortalece, nossa confiança nele cresce e nos tornamos um testemunho vivo da sua fidelidade. Número 6, Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Estar firmes na fé é algo que todos desejamos, mas nem sempre é fácil. Especialmente quando as tentações, as dúvidas ou até mesmo as falsas doutrinas tentam nos tirar da posição em que Deus nos colocou. A chave para essa firmeza espiritual está em como nos equipamos, nas ferramentas que usamos a cada dia para proteger nossa vida em Cristo. Um desses elementos essenciais é o cinto da verdade. A verdade na armadura de Deus não é apenas um acessório, é o que sustenta e mantém tudo unido. Se não estivermos cingidos com a verdade, tudo mais desmorona. A verdade é o fundamento da nossa vida cristã. Se não conhecermos a verdade de Deus, seremos facilmente enganados. O inimigo é astuto e usa mentiras para nos desviar, mas quando estamos cingidos com a verdade, conseguimos discernir essas mentiras, enxergar com clareza o que é real e o que não é. É essa verdade que encontramos na palavra de Deus que nos defende contra o engano e a confusão. Ela nos permite viver de forma autêntica e transparente, sem máscaras, sem fingir ser algo que não somos. Porque a verdade nos liberta. Liberta-nos da ignorância, da escravidão do pecado, de tudo aquilo que tenta nos afastar da luz de Cristo. Mas não basta estarmos cingidos com a verdade, também precisamos vestir a couraça da justiça. A couraça é o que protege o nosso coração, os órgãos vitais, o que há de mais profundo em nosso ser. E não estamos falando da nossa própria justiça, mas da justiça de Deus. É Ele quem nos justifica, é a justiça dele que nos cobre. Viver em retidão e obediência não é algo que fazemos por força própria, mas pelo poder da sua graça que opera em nós. Ao nos vestirmos com a sua justiça, nos protegemos das acusações do inimigo, daquelas vozes que tentam nos fazer sentir indignos ou condenados. A justiça também nos dá força para resistir ao pecado. Fortalece-nos para dizer não àquilo que sabemos que está errado, porque sabemos que nossa identidade está em Cristo. E como filhos de Deus, somos chamados a viver em santidade. Quando vivemos em justiça, quando nossos atos são coerentes com o que cremos, nos tornamos um exemplo vivo da verdade e da justiça de Deus. As pessoas ao nosso redor verão a diferença na nossa conduta, na forma como falamos, como agimos, e esse testemunho pode impactar profundamente aqueles que nos observam. Parte dessa integridade também inclui rejeitar a hipocrisia. Não podemos viver uma vida dupla, não podemos ser uma coisa na igreja e outra completamente diferente fora dela. Deus nos chama a sermos sinceros, transparentes, tanto com Ele como conosco. Essa autenticidade não apenas fortalece nosso relacionamento com Deus, como também nos traz paz.
Não há liberdade maior do que viver sem máscaras, sabendo que Deus nos aceita como somos e que o seu amor nos transforma a cada dia. E a verdade e a justiça não são apenas para nós individualmente, são para a nossa comunidade. Devemos cultivar relacionamentos baseados na honestidade e na equidade, resolver conflitos com integridade e amor. Porque é assim que edificamos uma comunidade sólida, uma igreja unida em Cristo. Quando vivemos em verdade e justiça, não construímos apenas a nossa própria vida, ajudamos a edificar a vida dos outros. A fonte de toda verdade e justiça é a palavra de Deus. Não podemos viver esses princípios se não estivermos continuamente sendo transformados pelas Escrituras. É nelas que encontramos os padrões divinos, onde descobrimos como Deus nos chama a viver. E ao aplicarmos esses princípios em nossa vida diária, permitimos que a palavra transforme nosso caráter, nos prepare para cada batalha espiritual e nos capacite a viver com integridade em um mundo cheio de engano. Número 7. Efésios 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando pensamos em avançar na nossa vida espiritual, é fundamental que estejamos bem preparados. E uma das coisas mais importantes para caminhar com firmeza é ter o calçado adequado. Na vida cristã, esse calçado é o Evangelho da Paz. Assim como no natural, um bom par de sapatos nos permite percorrer longos trajetos sem tropeçar ou nos machucar, no espiritual, estar calçados com o Evangelho da Paz nos dá estabilidade e segurança para seguir adiante no caminho que Deus traçou para nós. Sem essa preparação, cada passo seria incerto e qualquer obstáculo poderia nos fazer cair. O Evangelho da Paz é, em essência, a mensagem de reconciliação entre Deus e a humanidade. Uma mensagem poderosa que traz paz, primeiro ao nosso coração, ao sabermos que estamos em paz com Deus, e depois às nossas relações com os outros. Essa paz que recebemos de Deus nos dá a estabilidade necessária para caminhar firmes, mesmo quando o terreno é difícil. Ela nos impede de tropeçar diante dos problemas, porque essa paz interior nos ancora e nos dá confiança. Avançar na vida espiritual nem sempre é simples. Haverá momentos em que os desafios parecerão grandes demais, mas, quando estamos calçados com o Evangelho da Paz, podemos seguir em frente com coragem. Não há razão para temer, porque a paz que Deus nos deu é uma paz que excede todo entendimento. Ela nos permite enfrentar qualquer circunstância sem sermos abalados. Ela nos impulsiona a caminhar com segurança, sabendo que, não importa quais sejam as tempestades ao nosso redor, estamos firmes em Cristo. Essa preparação não é apenas para nós mesmos. Ela também serve para que possamos compartilhar a mensagem de paz com os outros. Como crentes, devemos estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança, para levar a mensagem de paz àqueles que mais precisam. Vivemos em um mundo cheio de conflitos, ansiedade e estresse, e a paz que vem do Evangelho é um presente que muitos estão buscando, mesmo sem saber. Ao estarmos preparados com essa mensagem, tornamo-nos portadores dessa paz em meio ao caos. A paz que Deus nos dá não apenas nos protege da ansiedade e do estresse, mas também transforma nossas relações. Ela nos permite resolver conflitos com sabedoria e amor, seguindo o exemplo de Cristo. Quando estamos em paz com Deus, também buscamos a paz com os outros, cultivando relacionamentos baseados no respeito e na compreensão. Somos chamados a ser agentes de paz, a levar esse ambiente de tranquilidade e reconciliação por onde passarmos. Nossa atitude, moldada pela paz de Deus, tem o poder de mudar ambientes, de transformar situações. E há algo lindo na paz de Deus. Ela não depende das circunstâncias. Às vezes, tudo ao nosso redor pode estar em completo caos. E mesmo assim, experimentamos uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano. Essa é a paz que excede todo o entendimento.
É uma paz que vem de confiar plenamente em Deus, de saber que Ele está no controle, mesmo quando as coisas não parecem claras. É essa paz que nos permite permanecer firmes e continuar avançando, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Deus vai conosco, guiando cada um dos nossos passos. Número 8. Efésios 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é nossa primeira linha de defesa na batalha espiritual. Imagine-o como aquela peça que te cobre por completo, que é colocada à sua frente para te proteger de qualquer ataque. Não importa quão intensos sejam os dardos lançados pelo inimigo, esse escudo é vital, porque a fé é o que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. É a peça que nos permite continuar de pé, apesar das dificuldades, porque nossa fé não está em nós mesmos, mas em Deus, em quem confiamos acima de tudo. A fé, por si só, é um escudo que nos permite enxergar além do que os nossos olhos físicos podem ver. Quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido, a fé nos lembra que Deus está no controle, que suas promessas são firmes e que mesmo que não vejamos uma solução imediata, Ele está agindo. Esse tipo de fé é o que apaga os dardos de fogo do maligno, esses dardos que chegam em forma de dúvidas, medos, tentações ou acusações. O inimigo constantemente tenta nos enfraquecer, nos fazer cair. Mas com o escudo da fé erguido, esses dardos simplesmente se apagam. É interessante como Paulo usa a imagem de dardos de fogo. Não são apenas flechas comuns, mas flechas incendiárias, projetadas para causar o maior dano possível. Assim são as tentações e os ataques do inimigo. Procuram queimar nossa confiança, minar nossa relação com Deus. Mas a fé é capaz de extinguir esses incêndios antes que causem qualquer destruição. Como? Confiando plenamente nas promessas de Deus, lembrando da sua fidelidade no passado e nos agarrando à sua verdade. Essa fé, no entanto, não é passiva, não é apenas uma crença intelectual. É uma fé ativa, viva, que cresce com o tempo, se fortalece através da oração, quando falamos com Deus e ouvimos sua voz, e se alimenta com a palavra, ao estudarmos as Escrituras e permitirmos que elas transformem nossa mente. Um escudo não permanece firme se não for cuidado, se não for usado. O mesmo acontece com a nossa fé. Ela precisa ser fortalecida a cada dia. E fazemos isso nos alimentando da comunhão com outros crentes que nos encorajam e nos apoiam, e passando tempo com Deus. Se olharmos para os grandes exemplos de fé na Bíblia, veremos como eles enfrentaram situações impossíveis, mas permaneceram firmes. Pense em Abraão, que creu nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia humanamente impossível, ou em Daniel, que permaneceu fiel mesmo quando sua vida estava em risco. Suas histórias nos inspiram, nos lembram que, embora os desafios sejam reais, a fé nos leva à vitória. Construir esse escudo da fé não é algo que se faz da noite para o dia. É um processo diário. Requer intencionalidade. E assim como um soldado não vai à guerra sem seu escudo, também nós não podemos enfrentar a vida sem nossa fé erguida. Porque é pela fé que vencemos os desafios do mundo. É a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. E que não existe circunstância, por mais difícil que seja, que possa nos separar do seu amor. Não devemos temer o inimigo. Com o escudo da fé, não há ataque que possa nos ferir de verdade. Isso não significa que não enfrentaremos lutas ou tentações, mas significa que, em meio a tudo isso, temos a certeza de que estamos protegidos por Deus. E quando vivemos com essa certeza, podemos avançar com coragem, com confiança, sabendo que não estamos sozinhos, que Deus vai à nossa frente e que a vitória final está garantida. Então,
Levante o seu escudo a cada dia, fortaleça a sua fé e não deixe que nada te faça recuar. Porque com o escudo da fé em suas mãos, você está preparado para enfrentar qualquer coisa que o inimigo tente lançar no seu caminho. Número 9. Efésios 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é uma peça-chave da nossa armadura espiritual, porque protege a nossa cabeça. E mais do que o aspecto físico, isso simboliza a nossa mente e os nossos pensamentos. O inimigo sabe que um dos campos de batalha mais importantes é a mente, porque é ali que surgem as dúvidas, as confusões, os pensamentos de medo ou derrota. Mas quando tomamos o capacete da salvação, estamos nos lembrando de que nossa mente está protegida. A certeza da nossa salvação nos traz paz. Não importa quantos pensamentos de dúvida tentem nos invadir, podemos ficar tranquilos, porque sabemos que somos salvos, redimidos por Deus e que nada nem ninguém pode mudar isso. O inimigo constantemente tenta semear confusão, nos fazendo questionar se realmente estamos nos planos de Deus ou se somos dignos do seu amor. Mas o capacete da salvação é nossa defesa contra esses ataques. Ele nos lembra quem somos em Cristo, nossa verdadeira identidade como filhos redimidos por Ele. Essa segurança não apenas protege a mente, como também nos dá confiança para enfrentar as mentiras do inimigo com a verdade. Nossa posição em Cristo é inabalável. Não importa o que enfrentamos, nossa salvação está garantida pelo sacrifício de Jesus. Agora, quanto à espada do Espírito, esta é a única arma ofensiva de toda a armadura de Deus. Ela representa a palavra viva e eficaz de Deus. Não é apenas uma arma de defesa, mas de ataque. O próprio Jesus usou a palavra para resistir à tentação quando foi confrontado por Satanás no deserto. Com a palavra, podemos confrontar e derrotar as mentiras do inimigo. Mas, para fazer isso, precisamos conhecê-la. Precisamos estar familiarizados com as Escrituras. Somente quando estudamos, meditamos e memorizamos a palavra, podemos usá-la de forma eficaz nas batalhas do dia a dia. Não se trata apenas de ler a Bíblia de vez em quando, mas de ter um conhecimento profundo dela. A familiaridade com a palavra de Deus é o que aumenta sua eficácia em nossas vidas. Quando surgem situações difíceis, precisamos ser capazes de recorrer a versículos específicos que falem diretamente às nossas circunstâncias, que nos tragam direção, força e ânimo. A palavra de Deus não é apenas um livro cheio de histórias. É uma guia viva que tem o poder de transformar nossos pensamentos e alinhar nossa vida com o propósito e a vontade de Deus. E é aqui que vemos a importância da renovação da mente. A Bíblia nos diz que devemos renovar nossa mente para não nos conformarmos com este mundo. A palavra de Deus transforma os nossos pensamentos. Ela nos limpa dos enganos que o inimigo tenta semear e nos preenche com a verdade sobre quem somos e o que Deus prometeu para as nossas vidas. Cada vez que lemos a palavra, cada vez que meditamos nela, estamos fortalecendo nossa mente, renovando-a contra qualquer ataque que possa surgir. Esse combate espiritual não é apenas para nos defendermos, mas também para avançarmos. Com o capacete da salvação e a espada do Espírito, estamos completamente equipados, não apenas para resistir, mas para agir, para avançar contra o inimigo e conquistar terreno na nossa vida espiritual. Deus nos deu essas ferramentas para que não vivamos o tempo todo na defensiva, mas para que andemos em vitória, com a certeza de que Sua palavra é a nossa arma mais poderosa. Por isso, proteja sua mente com o capacete da salvação e mantenha sua espada sempre pronta. Não se contente apenas em resistir aos ataques do inimigo. Avance com confiança, sabendo que a salvação te dá a paz mental de que você precisa.
e que a palavra de Deus te dá a autoridade para derrubar qualquer obstáculo. Levante-se a cada dia com a segurança de que você está equipado e pronto para qualquer batalha que possa surgir. Deus colocou a sua palavra em suas mãos para que você a use, viva em vitória e transforme cada área da sua vida com o poder dele. Número 10. 2 aos Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Na nossa vida espiritual, as batalhas que enfrentamos não se vencem com as nossas próprias forças, nem com armas humanas. As ferramentas que Deus nos deu não são carnais, não pertencem a este mundo. São poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se opõe à sua vontade em nossa vida. Às vezes, podemos sentir que certos padrões, pensamentos ou até hábitos pecaminosos são como fortalezas impossíveis de derrubar. Mas Deus nos assegura que as armas que Ele nos fornece são mais do que suficientes para vencer qualquer obstáculo. A primeira coisa que devemos lembrar é que essas armas não dependem da nossa habilidade ou daquilo que podemos fazer por conta própria. O poder de que precisamos para destruir essas fortalezas vem diretamente de Deus. É a força dele, e não a nossa, que age em nós. Isso é crucial, porque muitas vezes tentamos vencer nossas lutas com a nossa própria determinação, e quando falhamos, nos sentimos derrotados. Mas quando confiamos no poder de Deus, tudo muda. É Ele quem nos capacita, quem nos guia e quem nos dá a vitória. As fortalezas, num sentido espiritual, representam aqueles pensamentos, crenças ou comportamentos que se enraizaram em nós e que nos impedem de avançar. São aquelas áreas em que, por mais que tentemos mudar, parece que não conseguimos. Mas a boa notícia é que essas fortalezas podem ser completamente destruídas. As armas espirituais que Deus nos dá, como a oração, o jejum, a fé e a palavra de Deus, têm o poder de derrubar qualquer fortaleza que esteja no nosso caminho. No entanto, precisamos usá-las de forma constante, não como um ato ocasional, mas como um estilo de vida. Parte do processo é identificar essas fortalezas. É importante sermos honestos com nós mesmos e com Deus, reconhecendo as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Às vezes, pode ser um padrão de pensamento negativo, uma crença equivocada ou um hábito que sabemos que não está alinhado com a vontade de Deus. Quando identificamos essas fortalezas, podemos começar a aplicar as armas espirituais de maneira estratégica para derrubá-las. A oração fervorosa, o estudo profundo da palavra e a renovação da nossa mente são chaves nesse processo. A renovação da mente é vital. Através da palavra de Deus, nossos pensamentos são transformados. É nas Escrituras que encontramos a verdade que substitui as mentiras e os pensamentos negativos que o inimigo tentou plantar em nossa mente. Ao permitir que a palavra de Deus nos transforme, começamos a ver aquelas fortalezas que antes pareciam indestrutíveis começarem a ruir. Não conseguimos isso pelas nossas próprias forças. Essa é uma das lições mais importantes que aprendemos nessa batalha espiritual. Precisamos depender do poder do Espírito Santo, buscar sua direção constantemente e confiar que Ele nos dará a vitória. Deus não nos deixa sozinhos nessa luta. Ele está conosco, lutando as nossas batalhas e derrubando aquelas fortalezas que estiveram ali por tanto tempo. E quando essas fortalezas caem, não apenas experimentamos liberdade, mas também nos tornamos uma fonte de inspiração e ajuda para os outros. Nosso testemunho de como Deus nos libertou pode encorajar outras pessoas que estão enfrentando suas próprias batalhas. Quando compartilhamos nossas vitórias, mostramos que com Deus nada é impossível e que a mesma liberdade que recebemos está disponível para todos. Então,
Não importa quão grandes sejam as fortalezas na sua vida, ou quão impossíveis pareçam de derrubar, com as armas espirituais que Deus te deu e com o poder dele operando em você, elas podem ser completamente destruídas. A vitória é possível e Deus está com você, guiando-o rumo a uma vida plena e livre em Cristo. Número 11, Romanos 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A escuridão espiritual e o afastamento de Deus representam o estado atual do mundo. Vivemos em um tempo em que as trevas parecem prevalecer, em que as obras do mal e o pecado se tornaram comuns. Mas a noite não durará para sempre. O dia está próximo, e esse dia simboliza o retorno de Cristo, ou um novo amanhecer espiritual, onde a luz de Deus brilhará sobre tudo. Essa verdade nos enche de esperança, mas também nos motiva a estarmos prontos, a nos prepararmos para o que está por vir. Parte dessa preparação é rejeitar as obras das trevas. Isso não é apenas uma sugestão, é um mandamento claro. Há coisas em nossa vida, comportamentos, pensamentos, atitudes, que sabemos que não agradam a Deus. Talvez sejam pecados ocultos ou hábitos que temos justificado, mas o tempo de se apegar a essas coisas já passou. É necessário um arrependimento sincero, uma decisão firme de abandonar o que nos afasta da luz. Esse processo começa com um autoexame honesto, onde somos sinceros conosco mesmos e com Deus. Não podemos justificar nossas falhas nem minimizá-las, porque somente ao reconhecê-las podemos começar a deixá-las para trás. Viver na luz não é algo passivo, não se trata apenas de deixar de fazer o mal, é nos revestir das armas da luz. E o que isso significa? Significa adotar as virtudes que refletem o caráter de Cristo: a verdade, a justiça, o amor, a fé. Todas essas são armas espirituais que nos ajudam a viver com vitória e a resistir ao mal. Elas nos equipam para enfrentar tentações e nos permitem caminhar em santidade. Esse processo de transformação não acontece da noite para o dia. Requer ação, compromisso e perseverança. Precisamos renovar nossa mente e nosso coração, permitindo que a luz de Deus ilumine cada área da nossa vida. Como filhos da luz, somos chamados a viver de forma diferente. Nossa identidade em Cristo nos separa do mundo e nos desafia a sermos exemplos vivos do seu amor e da sua verdade. E isso não se trata apenas de uma vida pessoal de santidade, mas de sermos uma influência positiva sobre os que nos cercam. Nossa comunidade, nossa família, nossos amigos, todos devem ver a luz de Cristo refletida em nós. Esse é o nosso testemunho, a evidência de que deixamos as trevas para trás e abraçamos a luz. A mudança é urgente. Não podemos continuar adiando a decisão de abandonar o pecado. Cada dia conta na nossa caminhada com Deus. Se há algo que você precisa deixar para trás, se há um hábito que você sabe que precisa mudar, não espere mais. A oportunidade de transformação é agora. Não apenas porque o dia do Senhor se aproxima, mas porque viver na luz traz consigo tantos benefícios: paz interior, clareza de propósito, um relacionamento mais profundo com Deus e proteção contra as consequências destrutivas do pecado. Não há maior satisfação do que caminhar na vontade de Deus, e isso só se alcança quando deixamos a escuridão e nos revestimos da luz. Por isso, hoje eu te encorajo a fazer essa avaliação pessoal. Reconheça as áreas que precisam ser transformadas e tome uma atitude. Você não está sozinho nesse processo. Deus te dá as ferramentas, as armas espirituais para que você possa vencer. A luz sempre vence as trevas. O dia está próximo. Então, deixe as trevas para trás e comece a viver como o filho da luz que Deus te chamou para ser. Número 12, Romanos 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo
e não deis provisão à carne para cumprir as suas concupiscências. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo não é apenas um ato simbólico, é uma transformação profunda que abrange todas as áreas da nossa vida. Ao nos revestirmos de Cristo, estamos decidindo conscientemente adotar suas qualidades, suas virtudes, seu caráter. É um chamado para refletir Jesus em tudo o que fazemos. Isso não acontece automaticamente, é uma decisão que precisamos tomar a cada dia, a cada momento. Significa deixar para trás a nossa velha natureza e viver de acordo com nossa nova identidade nele. Quando aceitamos a Cristo em nossa vida, tornamo-nos novas criaturas. O passado, com seus erros e correntes de pecado, já não nos define. Em Cristo, recebemos uma nova identidade, uma nova natureza que nos chama a viver como filhos e filhas de Deus, com um propósito divino. Essa nova identidade nos desafia a deixar de lado os desejos da carne, a não dar espaço nem alimentar aquilo que sabemos que nos afasta de Deus. A carne, essa parte da nossa natureza que busca satisfazer seus próprios desejos egoístas, estará sempre em conflito com o Espírito. Sabemos que dentro de nós existe essa luta interna entre fazer o que é certo e o que a carne deseja. Não prover para a carne significa não dar espaço, não alimentar esses desejos pecaminosos. Isso exige disciplina, vigilância espiritual e, acima de tudo, dependência de Deus. A oração, o jejum e a busca constante pela sua presença são ferramentas que nos ajudam a fortalecer o nosso espírito e a viver em vitória sobre a carne. Viver no Espírito é permitir que o Espírito Santo guie nossas decisões e ações. É render-se ao seu controle e buscar ser cheios da sua presença. Quando caminhamos no Espírito, o fruto do Espírito se torna evidente em nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, entre outros. Essas qualidades não são apenas um ideal, são o resultado de uma vida transformada, de alguém que decidiu se revestir de Cristo todos os dias. É importante lembrar que essa transformação é uma responsabilidade pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós. Não podemos delegar esse processo. Revestir-se de Cristo exige compromisso, determinação e um relacionamento profundo com Ele. E quando tomamos essa decisão, nossa conduta muda. O que pensamos, o que dizemos, como agimos, tudo começa a refletir a nossa fé. Não somos chamados apenas para crer, mas para sermos coerentes entre o que cremos e o que vivemos. Quando vivemos como Cristo, nosso testemunho se torna uma luz em meio à escuridão. As pessoas ao nosso redor percebem a diferença. Não se trata de ser perfeitos, mas de sermos autênticos, de deixar que o amor de Cristo se reflita em cada aspecto da nossa vida. E é justamente esse amor que nos transforma. O amor de Deus não apenas nos salva, Ele nos transforma. Ele nos impulsiona a sermos mais parecidos com Jesus. Ele nos capacita a amar os outros, mesmo quando é difícil, porque compreendemos que fomos amados de forma incondicional. Revestir-se de Cristo não é apenas um mandamento. É um convite para uma vida plena, uma vida cheia do poder transformador do seu amor. É uma decisão que traz alegria, paz e nos conecta com o propósito que Deus tem para nós. Por isso, a cada dia, tomemos a decisão de nos revestir de Cristo, de rejeitar aquilo que nos afasta dele e de caminhar como filhos da luz, sabendo que com Ele tudo é possível. Número 13. 1 aos Tessalonicenses, 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós, que somos do dia, somos chamados a viver de forma diferente. Vivemos na luz de Cristo, e isso significa que nossa vida não deve se parecer com a daqueles que ainda caminham nas trevas. Ser do dia implica clareza, transparência e uma relação íntima com Deus.
Ele nos convida a caminhar nessa luz, refletindo Cristo a cada passo que damos. Não fomos destinados à confusão nem ao desordem, mas a uma vida marcada pela paz, pela verdade e pelo propósito divino. Parte desse chamado é viver sóbrios, manter a mente e o coração claros, vigilantes no espírito, atentos ao que acontece ao nosso redor. Não podemos permitir que as distrações do mundo nos desviem do caminho que Deus traçou para nós. Às vezes, as tentações ou os problemas tentam turvar nosso discernimento, mas ser sóbrios significa não se deixar levar por essas influências. Precisamos estar sempre alertas, vigilantes contra as táticas do inimigo que busca nos afastar da nossa verdadeira identidade em Cristo. Mas não estamos desprotegidos. Deus nos deu uma couraça, e não é qualquer couraça, é a couraça da fé e do amor. Essa couraça protege nosso coração, a parte mais vulnerável do nosso ser, dos ataques do inimigo. A fé é o que nos conecta diretamente com Deus. É o que nos permite confiar nele mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É a fé que nos fortalece, que nos faz caminhar com firmeza, sabendo que não estamos sozinhos. O amor é o outro aspecto vital dessa couraça. Ele nos impulsiona a agir corretamente, tanto para com Deus quanto para com o próximo. O amor nos move a servir, a cuidar, a nos sacrificar pelos outros, porque refletimos o caráter de Deus na nossa vida diária. Não há nada mais poderoso que o amor para transformar corações, construir pontes e refletir o coração de Cristo às pessoas ao nosso redor. O amor, afinal, é o cumprimento de toda a lei. E não temos apenas a couraça da fé e do amor, mas também o capacete da esperança da salvação. O capacete protege nossa mente, nossos pensamentos. Ele nos lembra que, mesmo enfrentando provações, nossa esperança está em Cristo. Essa esperança nos dá uma perspectiva eterna. Sabemos que esta vida não é o fim, que as lutas que enfrentamos agora não definem nosso destino eterno. A esperança da salvação nos sustenta, nos ajuda a perseverar em meio à adversidade. Viver em comunidade é essencial para nos fortalecermos nessa caminhada. Não fomos criados para caminhar sozinhos. A fé, o amor e a esperança florescem melhor quando vividos em comunhão com outros crentes. Nós nos apoiamos mutuamente, edificamos uns aos outros e compartilhamos nossas cargas. Quando um está fraco, o outro pode sustentá-lo. Na igreja, encontramos o lugar onde somos edificados, onde crescemos e onde ajudamos outros a crescerem também. Com essas virtudes, estamos equipados para enfrentar qualquer adversidade que surgir em nossa vida. A fé nos ajuda a resistir ao medo, à dúvida e ao desânimo. O amor nos motiva a seguir em frente, a permanecer firmes na nossa relação com Deus e com o próximo. E a esperança nos dá forças para suportar as provações, porque sabemos que o que enfrentamos agora não é o fim. Temos uma promessa eterna que atua como uma âncora em meio a qualquer tempestade. Número 14, 2 aos Coríntios 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Viver uma vida cristã autêntica e plena requer estar armado com a justiça de Deus. Essa justiça não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que deve ser aplicada no nosso dia a dia, tanto nas grandes decisões quanto nos pequenos detalhes. A palavra de Deus nos fala sobre estarmos equipados com armas de justiça à direita e à esquerda. Isso significa estar preparados em todo momento e em toda situação, vivendo com integridade e refletindo o caráter de Cristo. A palavra da verdade é o fundamento de tudo. Não podemos falar sobre justiça sem nos basearmos na verdade revelada nas Escrituras. A verdade não apenas transforma nossa vida, mas também nos liberta. Quando vivemos na verdade, conseguimos nos comunicar com clareza e transparência, não apenas com os outros, mas também conosco mesmos e com Deus.
E quando falamos a verdade, impactamos quem está ao nosso redor, porque a verdade sempre traz luz, clareza e direção. Mas não fazemos isso com as nossas próprias forças. É o poder de Deus que nos capacita. Não é a nossa habilidade, nem a nossa sabedoria. É o Espírito Santo quem nos dá forças, quem nos guia e nos capacita para enfrentar os desafios do dia a dia. A dependência total de Deus é essencial. É Ele quem nos dá o que precisamos para cumprir o seu propósito em nossa vida e para avançar no ministério que nos confiou. Sem o seu poder, somos limitados, mas com ele não há limites. Estar armado com as armas da justiça significa estar equipado em todas as áreas da vida. A justiça não é apenas uma proteção, mas também uma ferramenta ofensiva. Em cada decisão que tomamos, em cada ação que realizamos, devemos aplicar a justiça de Deus, e não a nossa. A nossa justiça humana é imperfeita e muitas vezes parcial. Mas a justiça de Deus é perfeita, sem mácula e sem favoritismos. Buscar nos alinhar com essa justiça divina é o que nos permitirá viver com integridade. A integridade na vida cristã é fundamental. Não podemos pregar uma coisa e viver outra. Nosso caráter e nossa conduta devem ser o reflexo daquilo em que cremos e daquilo que proclamamos. Isso gera confiança, gera credibilidade. As pessoas ao nosso redor observam como vivemos, e se a nossa vida reflete a justiça e o amor de Deus, então poderemos ser testemunhas vivas do seu poder transformador. E claro, virão desafios. Seremos provados, mas com as armas da justiça poderemos resistir. A justiça de Deus nos permite permanecer firmes mesmo diante da oposição ou da perseguição. Não devemos comprometer nossos valores quando a pressão aumenta. As armas da justiça nos protegem à direita e à esquerda, o que fala de uma preparação completa, um equilíbrio perfeito que nos mantém prontos para qualquer situação que enfrentarmos. Quando vivemos na justiça de Deus, impactamos as pessoas ao nosso redor. A justiça não apenas transforma nossas vidas, ela tem o poder de transformar corações, famílias e até sociedades. Viver com justiça traz paz, traz prosperidade e estabelece o reino de Deus aqui na terra. Somos cooperadores com Deus em sua obra e a nossa vida, quando alinhada com a justiça dele, permite que essa obra avance por meio de nós. Deus nos chama para sermos embaixadores da sua justiça, para refletirmos o seu caráter em tudo o que fazemos. Por isso, hoje eu te encorajo a se armar com as ferramentas que Deus já te deu, a verdade da sua palavra, o poder do seu Espírito e as armas da justiça. Viva de maneira que os outros vejam Cristo em você. Porque quando você faz isso, não apenas transforma a sua própria vida, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor.